Boa tarde, boa tarde. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento da nossa célula digital da IEGNE Alphaville. Me chamo Silvana, toda terça e quinta-feira, às 13 horas, estamos aqui para levar o ID do Senhor. Esse projeto maravilhoso que nasceu no coração de Deus e foi confirmado no coração do nosso profeta Vinícius Iracete. E nós temos várias pessoas em vários horários, levando o ID do Senhor através da célula digital. Glória a Deus. Na terça-feira, nós começamos a falar sobre princípios que trazem intervenção e prosperidade. Essa palavra que foi ministrada no domingo, ministrada com a profeta Ariane, e nós estamos falando, nesta semana. São 7 domingos, e domingo foi o primeiro domingo que que foi falado sobre os princípios que trazem intervenção e prosperidade. E o texto bíblico, o texto base, chave, é Josué 10, 7, 14. Aleluia! Eu faço parte, eu congrego na IEGNE, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, que fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Vou estar lendo o texto, mas antes eu vou estar consagrando este momento ao Senhor Jesus. Bem-vindo, Espírito Santo, amado e adorado Espírito Santo. Te glorificamos e te exaltamos nesse dia, nesta tarde. Tu és grande, poderoso e maravilhoso. Nada somos sem a tua presença, Pai. Consagramos esta live a ti, Senhor. Toda honra, toda glória ao Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor fale aos corações de todos que forem acessar esta live. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Esse dia foi o Senhor quem fez e nós nos alegramos nele. Josué, capítulo 10, do versículo 7 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gigal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. E perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até a Zeca e a Maquedá. 11. Versículo 11. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a subida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca. Morreram das pedras de Saraiva do que o que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasber? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Eita glória! E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aleluia! Glória a Deus! Na terça-feira,
nós lemos esse texto, né? E eu falei um pouquinho sobre o princípio da consagração e falei sobre o princípio da honra, né? E o Senhor era com Josué nos desafios, nas adversidades. O Senhor estava com Josué, como Ele está comigo e com você. O Senhor estava com Josué, porque Josué era um homem que se consagrava, era um homem fiel, era um homem obediente. E não é diferente nas nossas vidas se nós cumprirmos princípios, se nós formos obedientes. Josué, ele servia como auxiliar direto de Moisés. E ele também acompanhava Moisés todas as vezes que ele foi à tenda, onde encontrava e ouvia o Senhor. Moisés, ele via o Senhor face a face. E Josué, ele era um auxiliar direto de Moisés. Então, ele estava ali na tenda. Ele não saía da tenda. Aleluia. Princípios que trazem intervenção. Você tem alguma causa que precisa da intervenção do Senhor? Eu tenho. Deus, ele intervém para que o homem, para que nós creia que Deus existe. Deus, ele intervém para que o homem creia que Deus existe. Tem muitas causas nas nossas vidas que nós precisamos da intervenção do Senhor. Nós precisamos do milagre do Senhor. Nós precisamos das mãos do Senhor. Mas para termos a intervenção, nós precisamos também cumprir princípios. Deus, ele intervém na vida de quem é fiel, de quem cumpre princípios. Sabe, amados, não tem como eu e você falarmos ao Senhor que nós vamos dar um tempo. Eu vou dar um tempo com Deus. Não tem como. Nós não podemos sair da tenda. Eu falei na terça-feira, não tem como sairmos da tenda, não tem como dar um tempo com Deus. Nós precisamos estar na busca diária, na leitura da palavra, no jejum, na oração, em santidade. Buscando a cada dia agradar o Senhor, guardando o nosso coração, para que o nosso coração não se corrompa com as coisas deste mundo, para que o nosso coração fique um coração amargo, um coração endurecido. Não, amados, nós precisamos ter um coração perdoador. Não tem como nós darmos um tempo para o Senhor. Não, nós precisamos estar como Josué, fiel, firme, constante. Josué enfrentava os desafios, mas como o Senhor disse, aqui o Senhor disse, e o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. O Senhor estava com Josué, o Senhor cuidava de Josué. Então não tem como nós sairmos da tenda, não tem como sairmos da presença do Senhor. Não tem como dar um tempo, não tem. Nós precisamos estar firme, constante, buscando ao Senhor todos os dias. Eu preciso de intervenção divina do Senhor, eu preciso.
Eu tenho causas que eu preciso, tem promessas que eu estou aguardando no Senhor. Mas quando nós cumprimos os nossos princípios, o Senhor, Ele cumpre as promessas. Precisamos estar constante na presença do Senhor. Precisamos estar como Josué, firme, fiel, obediente. Em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. O Senhor, ele falava com Moisés face a face, como nós falamos com um amigo. Olha só que coisa tremenda. Pensa bem nós falando, nós vemos o Senhor face a face. Que coisa maravilhosa. Mas Josué, ele não se apartava da tenda. Não se aparte da tenda. Não saia da presença do Pai. Independente dos desafios, independente das adversidades, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Se consagre. Perdoa. Viva uma vida de fidelidade, de santidade. E mais um ponto que eu quero destacar hoje é o princípio da obediência. Eu disse sobre a consagração terça-feira e disse sobre o princípio da honra. E hoje eu vou estar falando sobre o princípio da obediência. Josué era obediente. E nós temos duas escolhas diárias, todos os dias. Fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da nossa carne. Escolha fazer a vontade de Deus. Escolha estar na presença do Senhor Jesus. Escolha cumprir princípios. Escolha ter um coração generoso. Escolha amar o teu próximo. Escolha estar na presença do Pai. Escolha fazer a vontade de Deus. Lá em Romanos 12, no versículo 2, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão, nós vamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Escolha todos os dias fazer a vontade de Deus, para que nós possamos desfrutar da perfeita, agradável e bondade de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Não saia da tenda. Não saia da presença do Senhor. Seja obediente, ouça a voz de Deus e seja obediente. Josué era um homem obediente. Aleluia! Quando nós cumprimos princípios, nós temos a intervenção divina do nosso Pai, do nosso Deus, daquele que nos ama, daquele que cuida de nós. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Oh, aleluia! Como é bom estar na presença do Senhor. Vamos orar? Você que precisa de uma oração, deixe nos comentários. Nós vamos estar orando, intercedendo pela sua vida. Depois da oração, eu vou fazer um convite e passar os horários do nosso culto, dos nossos cultos. Aleluia! Oh, aleluia! Pai, eu te agradeço
Eu te glorifico e eu te exalto. Gratidão por esta palavra. Gratidão, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes. Nos ajuda a ouvir a tua palavra e te obedecer em todo tempo e em todo lugar. Não nos deixe sair da tenda, não nos deixe sair da tua presença. Não nos deixe, Senhor, de cumprirmos os princípios. Aleluia. Queremos ouvir a tua voz, queremos estar na tua presença, queremos estar com o nosso coração rendido a ti, Pai. Em nome de Jesus, visita, Senhor, as famílias, visita os casamentos, visita os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Vai visitando, Senhor, todos aqueles que não te conhecem. Pai, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que o coração, Senhor, seja quebrantado diante da tua presença. E aqueles, Pai, que um dia estiveram contigo, que estiveram na tenda e saíram da tenda, foram para outro lugar, que eles possam voltar para a tenda, para a tua presença, no melhor lugar que podemos estar, é na presença do Pai, é na tenda, é debaixo das mãos poderosas do Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Abençoa todos aqueles que vão estar acessando esta live. Aleluia, que o Senhor fale aos corações. A palavra, ela não volta vazia. Aleluia. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que não seja a minha voz, mas que seja a tua voz através de mim. Aleluia, glória a Deus. Obrigado por este momento. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém e graças a Deus. Na próxima terça-feira, permitindo Deus, eu estarei aqui em nome de Jesus. Sábado, agora às 18 horas, nós temos culto da nação com a pastora Larissa e o pastor Mateus. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso culto profético, né, que vamos estar falando sobre a intervenção, os princípios que trazem intervenção e prosperidade, com o profeta Vinícius Iracete, a profeta Ariane e o apóstolo José. E segunda-feira, de segunda a sexta-feira, nós temos o culto de oração das 7 às 8 horas da manhã. E na segunda-feira, nós temos às 20 horas o culto, a rede de casais. Todas as nossas programações são transmitidas no online. Se você não pode estar no presencial, esteja no online. Se inscreva no canal da Igreja Evangélica Jesus para as Nações e seja abençoado com os nossos cultos, com as nossas programações. E você que pode estar no presencial, esteja lá. Nós temos vários pastores abençoados para te receber, para te dar um abraço, para você receber uma oração, em nome de Jesus. A Igreja Evangélica Jesus para as Nações se encontra na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Glória a Deus. Então, fiquem com Deus. Obrigado, gratidão por esse tempo que você esteve aqui comigo. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe o seu casamento, os projetos e os sonhos que você tem colocado diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Até mais. Jesus te ama. Fica com Deus.